Olá, queridos, que Deus abençoe, sejam bem-vindos nesse canal. Eu sou o pastor Daniel Lima e eu venho aqui trazer uma mensagem da parte de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui, mas antes de nós começarmos a leitura aqui e aprender com Deus, eu quero que você clique aí do ladinho aí e se inscreva no nosso canal, para que nós possamos ter maiores condições de abranger melhor as pessoas, alcançar através da palavra de Deus, tá certo? A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, onde Jesus, ele acalma uma tempestade. Mas o que eu quero levar em consideração aqui? A observância aos ensinamentos de Jesus. O que se aprende com tudo que acontece com a gente. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Quer dizer, naquele momento, o barco se encontrava em grande perigo. Mas uma coisa me chama a atenção: Jesus dormia. Jesus dormia nesse barco. Então, quer dizer, após Jesus despedir as multidões, colocando à prova os que queriam seguir, Jesus adentrou nesse barco. Jesus entrando nesse barco com o intuito de chegar do outro lado da margem, para que a obra de Deus continuasse, ou seja, a pregação da palavra continuasse alcançando mais e mais pessoas. Jesus entrou nesse barco. Contudo, esse barco, nós podemos dizer que esse barco é a minha vida e a sua vida, querido. É a minha vida e a sua vida. Então, nesse momento, a minha vida e a sua vida está no mar. Está no mar. Dentro de cada um de nós há grandes objetivos, há grandes sonhos. Então, se dentro deste barco há grandes sonhos, há grandes objetivos, fatalmente, queridos, nós vamos encontrar ou enfrentar grandes tempestades. Grandes tempestades. Então, foi isso que aconteceu com esses discípulos. Entraram mar adentro e passaram a enfrentar uma grande tempestade. Jesus dormia nesse barco e a Bíblia, o texto diz assim, no 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Quer dizer, quando Jesus se levantou, ele repreendeu e corrigiu aqueles discípulos. Porque veja bem, eles entraram em desespero. Por quê? Porque uma grande tempestade balançava o barco, açoitava de um lado para o outro. As ondas eram imensas, trazendo medo. Então vamos lá. Dentro desse barco há grandes sonhos. Dentro desse barco há grandes objetivos. Então, fatalmente, esse barco vai enfrentar grandes tempestades. Esse barco vai enfrentar grandes ondas. Esse barco vai enfrentar grande medo. O perigo também será grande. Mas não podemos esquecer que o capitão é Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz o seguinte, que Jesus dormia no barco. Jesus dormia no barco. Só que o dormir de Jesus não é o mesmo que o nosso. O que esses discípulos não sabiam, o que muitas das vezes não sabemos, é que Jesus tem o controle total da situação. Jesus tem o controle total da situação. Então, quer dizer, quando Jesus, despertado de forma desesperada daqueles discípulos, ele se levantou e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. E a Bíblia diz, o texto diz que houve grande bonança.
Depois de verem isso, testificarem isso, eles entenderam que Jesus é quem estava ali. E se maravilharam. 27 diz assim, ó. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer dizer, eles não sabiam quem eles estavam carregando ali no barco. Só que Jesus estava dormindo exatamente no lugar onde se controla toda a ação de um barco. Ou seja, Jesus tem o domínio de toda a situação. Então não temas, querido, não temas, porque Ele é contigo, Ele está aí no seu barco, Ele está com você. O barco não pode afundar, porque ele tem o objetivo de chegar do outro lado da margem. Do outro lado da margem. Então, vai dar tudo certo. Não temas, creia somente. Tá? Jesus, ele diz essa palavra na Bíblia 365 vezes. 365 vezes. Ano bissexto, 366 vezes o Senhor fala para você: não temas. Ele é contigo, tá certo? Então, não se desespere, tá? Permaneça confiando, permaneça firme na fé, observando sempre os ensinamentos. Esses discípulos, eles entenderam. Acredito que no final, eles compreenderam o ensinamento de Jesus quando eles foram corrigidos por Jesus, quando Jesus chamou eles de homens de pequena fé. E por que sois tímidos? Não sejas tímidos. Creia somente no Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.